gente vai ler um pouquinho, né, sobre quem foi o Delfim. Eu vou pegar aqui uma reportagem do Correio Brasiliense. Todo mundo sabe que, tipo, mídia burguesa é complicada, mas vamos lá só para ter mais ou menos uma noção, né? Ideia, né? Deixa eu ver aqui. De ministro da ditadura, conselheiro de Lula. Olha só, veja quem foi Delfim Neto. Figura polêmica, economista, era um dos mais Agora, conhecidos. Pode isso falar, diz cara. mais sobre Lula do que sobre Delfim, hein? Exato, Também, né? Ou exato. seja, porque assim, tipo, olha, podem falar assim, olha, o Lula está conseguindo fazer isso, está conseguindo fazer aquilo, mas esse negócio do conciliacionismo dele não me desce. É pelegagem, é pura pelegagem. Não me desce, gente, não me desce. É uma coisa assim que fica difícil. Eu tento engolir, mas o negócio não passa daqui, entendeu? Tipo. Não dá, não dá. Essas concessões demais são horríveis. Mas continue só, assim, a leitura. Olha aí, gente, que bonitinho. Olha só que bonitinho eles Exato, dois exato. aí, Os ó. amigos Aí, farmando, os ó. amigos. Melhores amigos de sempre. Tá entendendo? Amigos para sempre é o que nós iremos ser. É isso aí, gente, ó. E sabe quem mais encontrou com Lula, gente? Isso mesmo, o homem. Aí, ó, os dois também, ó. Tá vendo? Olha Mas aí. depois a gente vai falar deles também, deles dois também. Vamos nos concentrar aqui agora, primeiramente, no Delfim, e depois nós passamos para o Silvio Santos. Espera aí. Cadê? Aqui, Correio Brasiliense, vamos lá. O Ex falou, parem, não falem isso, senão o fascismo volta. O fascismo que nunca foi embora. Que nunca foi esse, que nunca foi, né? O que foi que sem nunca ter ido, né? Ou seja, tipo, A volta dos que não foram, tá ligado? Aquela Tá coisa ligado? assim, tipo. Mas vamos lá. A carinha dele aqui do Delfim, vamos lá, ó. Ele morreu nessa segunda-feira, dia 12/8, aos 96 anos, né? Deixa eu até aumentar aqui Olha um pouquinho só, para o pessoal ver melhor. Infelizmente, de mortes naturais, né? Morte Ele natural. morreu de morte morrida. Infelizmente, né? Ele não morreu de morte matada, ele morreu de morte morrida, o Delfim Neto. Mas enfim. Sem sofrimento, sem. Não é sem nada. Infelizmente, não sofreu. Mas vamos lá. Um dos economistas mais conhecidos do país é reconhecido por seu protagonismo no debate público e influência junto a diferentes governos ao longo de mais de 5 décadas. Meu Deus! Exatamente. E nascido em 28 na capital paulista, formou-se em economista em 51 pela Universidade de São Paulo, USP, tornou-se catedrático. E depois ele foi professor da USP, se eu não me engano, né? foi. Aqui, né? Quando ele fala catedrático, significa que ele estava exercendo a cátedra. Exato. E aí ele conta um pouquinho da história dele, né? Que ele foi membro consultivo de planejamento do governo Castelo Branco. Esse aí era gente fina, hein, pessoal? Esse aí era... Ele farmou junto... 65... E tornou-se secretário de Fazenda do governo de São Paulo em 66, né? É quase os 3 números meia aí para completar, mas enfim. Depois de se destacar no cargo, Delfim Neto assumiu o Ministério da Fazenda em 67, sob a presidência do general Costa e Silva. Só gente boa, hein? Um dos, assim, mais agradáveis, entre aspas, do regime, né? Digamos assim, um dos menos piores, né? Digamos assim. Não. Não. Só que não. Não tem menos pior nessa história toda. A gente ri de nervosos. Mas a situação é grave. E ele fala assim, foi um dos arquitetos da política econômica brasileira durante a ditadura militar. O rápido crescimento do produto interno bruto à época fez com que o período ficasse conhecido como milagre econômico. Nossa, entre aspas, hein? Aí sim. Aí ele fala aqui, ó, o período, no entanto,
foi caracterizado pela concentração de renda, inflação galopante, endividamento do Estado e aumento das desigualdades sociais. Mas o mais importante de tudo isso, né, gente, é que não havia corrupção nessa época, né? Não, isso não aconteceu. Não, jamais. Não, mas assim, olha, assim, eu acho que qualquer pessoa que tenha vivido uma parte, pelo menos dos anos 80, né? Sentiu. Porque assim, eu comecei a ter consciência das coisas mais ou menos nessa época, porque, tipo, saí da primeira infância, né? Assim, tipo, cara, era bizarro essa época. Os pais ganhavam os salários, no dia seguinte já tinha que sair fazendo compras. Não tinha como, por exemplo, comprar nada sem estar sujeito à inflação no mesmo dia. Você aparecia no supermercado, você simplesmente via os caras remarcando o preço na tua cara. Era uma função, né, do mercado, assim. O cara da maquininha de ficar lá trocando o preço Não, toda hora. ele ficava lá toda hora, era um negócio absurdo. E aí ou seja, as famílias tinham que estocar comida, não tinha esse negócio assim, na semana que vem eu compro. Na semana que vem você não vai conseguir comprar, porque o teu salário não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Assim, a gente vê desespero. A inflação era pesada. Então, assim, como é que teve crescimento econômico com inflação dessa? Entende? Então, que economia é essa? Aí que se camufla dentro dessa mensagem dessa mídia. Claro, eles arrecadavam pra caramba, mas em compensação. E aí eu acho que mais tarde a gente vai falar desse negócio do bolo, mas Do acho que bolo. a gente já Tem pode. até hoje, né? Pode falar, né? Porque, assim. Não, mas peraí, gente. Mas a coisa mais importante de tudo é que não havia corrupção, entendeu? Assim, foda-se as desigualdades, foda-se a inflação, foda-se a crise e o sufoco que o pessoal passava nessa época. A coisa mais importante de tudo é que não havia corrupção, entre aspas. Ou seja, tem muitas aspas, que é a se tem alguém que nasceu na minha geração, se tem alguém que nasceu na minha geração e não viu isso, tá mentindo. Mulher, eu acho assim, até nos anos 90 a gente ainda sentia essa questão de remarcação de preço, ou seja, depois do Sarney ainda rolou muito tempo esse negócio. A questão da insegurança que a gente sentia, até era muito insegurança que se sentia. Sabe? A Mari Campos falou assim: essa mídia do Brasil é cebosa, viu? Demais. Era muito inseguro. Não, era Neto Ferreira, salve. Neto Ferreira é novo? É porque eu acho que eu já vi ele, mas parece que ele trocou de foto de perfil. Eu não sei, cara. Eu não tô. Não, é o Neto mesmo. Enfim. Então tá. Raquel, saudações. Terráqueos, saudações, Raquel. Boa noite, Netão. Tamo junto. Gente, só para esclarecer, quando eu falo que não havia corrupção, eu tô imitando o pessoal que fala isso, tá? Porque às vezes precisa explicar, porque tem gente que não entende ironia e vai pegar esse trecho, corte e falar: lá, o anarquista falando que na época da ditadura não tinha corrupção. Gente, tinha corrupção, só que os caras sabiam esconder e tal. Eu só tô ironizando a coisa, porque tem gente que fala que não havia corrupção e havia. Aqui a gente fala de política sério, mas com humor. Ironia também. Exatamente. Porque o deboche também faz parte da revolução. Porque o humor. Boa noite, Landim Neto. Bem-vindo à live aí, tamo junto. Vai lá.